estar na tua presença, ouvir a tua voz, a tua palavra através da tua serva, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é quem comanda, o Espírito Santo de Deus é quem comanda tudo que vai ser dito nesta manhã. Que nós venhamos, meu Pai, receber a palavra do Senhor como vida para nossas vidas. Que os nossos corações estejam, Senhor, totalmente preparados para ouvir a palavra, entender a palavra, viver a palavra, porque os tempos são maus, os dias estão no fim. O Senhor nos preparou para esses tempos e que possamos permanecer, Pai, porque cremos porque cremos que o Senhor virá e não tardará. Receba essa palavra nesse dia, Senhor Jesus Cristo, da boca da tua serva. Todos nós recebemos como vinda diretamente do céu. Já te agradecemos pela vida da pastora, da missionária, porque, Pai, ela se faz aqui posicionada para ser usada por Ti neste grande dia, Senhor. Receba, Pai, os nossos louvores e adoração neste dia, em nome de Jesus. Amém. E as palmas louvam ao Senhor mais uma vez. Ele que é digno de toda honra, toda glória e toda exaltação. Só Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sem demora, eu gostaria que a amada igreja abrisse sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, no seu capítulo 11. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem pudesse colocar de pé, se coloca de pé em reverência ao Senhor, a santa palavra, o nosso alimento. Aquele que não pode, fique à vontade, que essa é a casa do seu Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu confesso à igreja que ontem foi um encontro de mulheres para a honra e glória do nosso Deus. E desde o início da semana, né, que terceiro domingo são os oficiais que trazem a palavra, e coube a mim estar encerrando, né, os terceiros domingos, está trazendo a palavra, depois de um dia, uma semana corrida em prol do encontro, mas aprove ao Senhor trazer na madrugada essa palavra, porque o Senhor tinha me dado várias palavras. Eu disse: Senhor, o Senhor tem que me dizer qual é, que eu não posso trazer 3 palavras diferentes, porque não tem contexto com as 3, todas diferentes, e cada um o Senhor quer falar diferente com a tua igreja. Mas o Senhor na madrugada me deu uma outra palavra, uma quarta palavra. Eu disse: essa daí eu vou descansar no Senhor, porque foi o Senhor que me despertou na madrugada com essa palavra. E o Senhor só disse algo ao meu coração, que eu tenho certeza que todo aquele que precisa ouvir isso de Deus vai receber no Espírito de Deus, vai receber no Espírito. E no livro do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo 11, fala na sua epígrafe a ressurreição de Lázaro. E eu vou estar lendo tanto o texto para que vocês entendam o contexto. Do verso 1 diz: estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Louvado seja o nome do Senhor. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Canamassuribicandarácia, para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te? E tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Ainda falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo.
Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto, e foco por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Vamos pular para o verso 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha saindo-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta: Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisso? E disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. No verso 32, pula para lá. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. Em alguns diz que Jesus também chorou. Aleluia. Mas eu quero que vocês pulem para o verso 40, que essa foi a palavra que o Senhor me acordou na madrugada. Disse-lhe Jesus: não te he dito que se creres, verás a glória de Deus. Sentais aí, glorificando o nome do Senhor Jesus. Essa foi a frase que Deus me acordou na madrugada. Se creres, verás a glória de Deus. Eu não sei qual é o problema que vocês estão passando por esse tempo. Eu não sei se a pandemia chegou na sua casa. Eu não sei se não tem nada na sua casa de alimento. Eu não sei se a enfermidade chegou na sua casa. Eu não sei se o médico deu dias para você de vida. Eu não sei. Mas o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Ele sabe quais são os problemas que estamos passando. Por isso Ele disse: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, o Senhor Jesus, Ele fala neste momento, neste episódio, aquela situação, porque Lázaro, o Senhor falou claramente aos seus discípulos que não estavam entendendo que Lázaro estava morto. Jesus precisou dizer claramente: Lázaro está morto. Existem situações na nossa vida em que a gente às vezes não entende o espiritual, porque a situação já está tão grande, já está tão tumultuosa, que a gente não consegue entender no espiritual o que Deus está querendo dizer. E que a enfermidade não é para a morte, é para que o nome dele venha a ser glorificado. E era necessário. Jesus não está ali naquele momento. Era necessário passar o tempo de que muitos acreditavam que aquela pessoa, se tivesse ali determinado 3 dias, podia ressuscitar. Era necessário que o nome do Senhor viesse a ser glorificado até nas nossas enfermidades, até nas nossas dificuldades. Porque se a palavra do Senhor nos ensina a dizer que em tudo dai graças, a gente tem que entender isso. Que não é só no momento da alegria que a gente tem que sorrir e glorificar o nome do Senhor, porque tem um alimento, mas na falta do alimento, arruma a mesa, coloca o prato e diz: louvado seja Deus por não ter esse alimento na minha mesa hoje. Porque o Senhor, Ele observa o nosso comportamento todo momento, mas a palavra vai nos dizer que o Senhor Jesus era amigo da família. Não fala só de Lázaro, mas fala de Marta e de Maria também. Então, sim, uma relação de amigo. Nós temos amigos, alguns muitos e alguns poucos, mas a gente sabe que a gente pode chamar de amigo, que é no momento que a gente precisa, que é aquele que está ali. Às vezes é um parente, mas que é nosso amigo verdadeiro. E no momento que a gente não precisa às vezes nem ligar, porque aquele amigo já sente o tom da nossa voz, ou uma fotografia nossa que tem algo diferente, e liga para saber como está, ou vai na nossa casa para saber como está. Mas quando você
Acontece algo e você sabe que você precisa, você procura aquele amigo e aquele amigo simplesmente demora a chegar e o seu problema às vezes aumenta e às vezes não tem mais jeito para o homem de Caramassari, Becovia. Mas para Deus tudo tem jeito, até para a morte. O Senhor, quantos relatos a gente tem de pessoas que o Senhor levantou naquele saco preto? Quantos já enfermos de câncer, de AIDS, sem órgãos, e o Senhor ressuscitar, e o Senhor fazer o nome dele ser glorificado naquela vida. E quando Lázaro jazia naquele lugar, todos já choravam e Jesus também chorou. Ele sabia que ele iria fazer, ele sabia por quê, mas ele também tinha sentimentos como nós. E naquele momento em que Jesus ele demora de chegar, eu creio que Marta e Maria, já desesperadas porque Jesus não chegou e que o irmão morreu, elas podem ter se perguntado, conjectura minha, mas a palavra fala que elas falam a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, porque elas criam que Jesus podia fazer com que aquela enfermidade fosse embora, porque elas já tinham visto maravilhas do Senhor Jesus. Mas foi mediante a fé. E é sempre o que acontece. Muitas vezes a gente diz: eu tenho fé, mas a gente não reconhece como o pai daquele jovem demoniado. A gente não reconhece a nossa pouca fé. E às vezes é isso que precisa para o Senhor operar. É a gente reconhecer que a nossa fé é pequena. E pedir a Ele que nos ajude com a nossa incredulidade, com a nossa pouca fé. Para que Ele venha operar o sobrenatural na nossa vida. Às vezes o sobrenatural não está em nós, mas está no meio dos nossos. Às vezes a incredulidade, às vezes a nossa família não serve ao Senhor como a gente desejava que servisse. Às vezes um ambiente de promiscuidade, um ambiente de bebedice, e a gente não enxerga, a gente tem pouca fé de enxergarmos como restaurados, de enxergarmos como alguém sentado ao nosso lado servindo a Deus, como alguém que pode glorificar e pode estar nos altares servindo ao Senhor. Às vezes a gente enxerga os mais próximos, mas aqueles de longe a gente esquece. Mas Jesus, Ele fala nesta manhã a mim e a você: se creres, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver o Senhor restaurar o seu sobrinho. Se você crer, você vai ver, porque o Senhor falou isso, eu não entendo. Mas eu creio que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, não é só algumas. Jesus, o Jesus que curou Lázaro, que ressuscitou Lázaro, é o mesmo, gente. Ele não mudou. Ele não mudou. A única diferença é que naquela época ele estava materializado como homem, antes dele se entregar por nossas vidas e o véu do templo se rasgar, e a gente não precisar de sacerdote, a gente não precisar de sumo sacerdote, porque ele já é o sumo sacerdote em nossas vidas hoje. A gente não precisar, a gente poder chegar a Jesus e dizer: Senhor, eu não sou nada, ressuscita-me. Porque às vezes é isso que precisamos. Às vezes a gente quer que Jesus ressuscite um Lázaro no meio dos nossos, mas Ele está dizendo assim: eu quero ressuscitar você, para você ser alguém, aleluia, no meio dos seus. Às vezes é isso que precisamos entender. Porque Marta e Maria, elas estavam naquele momento ali vendo, e no momento que elas estavam movidas de dor, elas não enxergavam o tamanho da glória que o Senhor Jesus podia trazer naquele lugar. Mas o Senhor Jesus, Ele foi e Ele cumpriu o que Ele tinha que fazer. E tantas vezes, Senhor, tantas vezes, o nosso chamado, ele arde em nosso peito. Mas a gente esquece que aquele que nos chamou para essa boa obra, Ele é fiel até o fim. Se Ele nos chamou, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos lapidar, Ele vai nos encher. Ele não vai nos deixar desamparado, abandonado no meio do caminho. Porque assim como Ele ressuscitou Lázaro, Ele pode ressuscitar os nossos sonhos.
Ele pode ressuscitar aquilo que está adormecido de anos que a gente parou de pedir, porque a gente não creu mais que podia acontecer. E nesta manhã é isso que o Senhor está querendo dizer a mim e a você. Se você crer, você vai ver. Não importa quanto tempo vai chegar. Não importa se seu Isaac está demorando. E não é o Isaac físico. Às vezes a gente pensa que é um filho. Não. Às vezes é um projeto da sua juventude. Às vezes é algo que você disse: Deus, eu quero, porque eu sei que eu vou glorificar o seu nome fazendo isso. Mas as lutas vieram e você esqueceu daquilo que o Senhor quer ressuscitar nesta manhã. Esse Lázaro, que às vezes a gente diz assim: mas Lázaro era amigo de Jesus e Jesus demorou para vir, mas a gente sabia que Jesus tinha propósito. E se vocês estão aqui hoje, Deus tem propósito nas nossas vidas. Ele tem propósito, Valquíria. Ele tem propósito, Lucas e Breno. Ele tem propósito. Nós não estamos aqui simplesmente porque levantou e porque é obrigado a estar aqui. Não. Porque o Senhor marcou conosco nesta manhã, neste lugar. O Senhor disse: hoje é o dia que você vai ouvir. Se você crer, você vai ver a minha glória. Se você crer verdadeiramente, você vai ver o sobrenatural de Deus no meio dos seus ou na sua vida. Eu não sei, mas Deus sabe. Porque Ele não traria ao meu coração essa palavra se nós não precisássemos. Porque a palavra, quando veio para mim, eu disse: Senhor, eu preciso crer. Eu preciso crer. Não como Tomé vê, não, eu preciso crer. A gente precisa materializar no espiritual o que a gente quer ver no físico. E quantas vezes a gente quer alguém conosco, mas a gente não bate na cadeira o nome dessa pessoa: Pai, ao nome, tal pessoa vai estar comigo aqui adorando, tal pessoa vai estar comigo aqui glorificando o seu nome, tal pessoa vai estar aqui. Por que a gente parou de fazer isso? Porque só as igrejas pentecostais fazem isso e a gente esquece? Ou porque a gente vai ser visto como louco? Não. Às vezes Deus impulsiona você a fazer isso e você não faz. E eu vou dar um testemunho rápido de uma amiga minha, uma situação que aconteceu, e eu vou falar bem rápido e vou voltar a palavra. Mas o Senhor me lembrou porque Ele quer que eu fale. A minha amiga passou pelo Fuzileiros Navais lá embaixo, na Cidade Baixa. E o filho dela, desde criança, ele dizia que queria ser marinheiro, queria ser marinheiro. E naquele momento que ela estava passando indo em algum lugar, ela chegou na frente do Fuzileiros Navais e ela disse, perguntou os dois oficiais que estavam ali, e perguntou: eu posso entrar? Ele: senhora, não pode. Ele: não, é rapidinho, deixa eu entrar rapidinho. E ela entrou naquela partezinha ali, só na entrada ali do Fuzileiros Navais. E ela levantou a mão e ela disse: Deus, o Senhor conhece o desejo do meu filho, e em nome de Jesus, o meu filho vai ser um marinheiro, porque é desejo dele, e eu profetizo na vida do meu filho ser um fuzileiro naval. Igreja, foi o pedido de uma mãe diante de Deus. Ela creu na oração dela naquele lugar. E hoje o filho dela é um fuzileiro naval, e não demorou muito. Porque quando começou todo o processo, vocês sabem, para a Marinha, todo o processo vai para Brasília. E não tinha vagas, tinha que ir para Brasília, e foi um protocolo imenso. E ela, em oração, em jejum, subiu no monte e começou a fazer o propósito de oração. E hoje o filho dela, para a glória de Deus, ele passou em todas as etapas. No dia que o menino foi fazer a inscrição, no dia que foi para a última etapa, o sistema fechou, faltando 1 minuto para encerrar as inscrições. E ficaram desesperados porque não tinham como saber se inscreveu ou não. E ele já estava desanimado. E quando ele voltou no outro dia para saber, o nome dele estava inscrito para a seleção. Inscrito. Mas Deus é Deus que contempla um coração voltado. Ela podia, é algo que ela podia dizer assim: meu filho, tente ano que vem, mas ela determinou naquele dia. Ela creu que Deus podia fazer. Teve dificuldades? Teve processos? Teve, dele desanimar, dizer que não queria mais. Mas Deus contemplou aquela oração profética daquela mãe.
E no último dia que ele precisava fazer 3 provas, fez uma, passou. Na terceira prova era mais difícil. E ele disse que deu um branco nele, que ele começou a suar e não sabia mais o que escrever. E ele disse que a única coisa que ele lembrava era lembrando da mãe dizendo: meu filho, se você crer, Deus vai estar contigo em todos os momentos que você for fazer a prova. E de repente ele disse que sentiu uma paz e as respostas fluíram, mas fluíram porque ele estudou, não foi porque Deus, o anjo soprou, não. Fluíram as respostas e ele respondeu. Ficou bem colocado, mas precisava, mesmo passando por todas as etapas, precisava ir para Brasília escolher quem vinha. Mas o próprio Deus, em uma revelação, lá na nossa sede, falou que Deus mostrava a ele alguém escrevendo em um papel, assinando e carimbando, e que esse papel não vinha de Salvador, vinha de outro lugar. E mais uma vez, Deus glorificando, nós glorificamos o nome do Senhor, que depois dessa revelação que o Senhor tinha dado, logo depois ele foi e tudo deu certo para a glória de Deus. Então, nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos crer, mas precisamos profetizar no meio dos nossos. Nós precisamos proferir palavras de libertação no meio dos nossos. Ele não é mais, ela não é mais. É um homem de Deus, uma mulher de Deus, mesmo que esteja morto espiritualmente falando, mesmo que a gente enxergue e diga: meu Deus, não tem mais jeito, a sociedade está dizendo que não tem mais jeito, mesmo que esteja morto, vai viver para Deus. Se o Senhor tem propósito, se você crer e se lançar, porque não adianta só a gente crer e não se lançar em prol daquela vida. Você precisa se lançar em prol daquela vida, e o Senhor vai fazer. E voltando à palavra, louvado seja o nome santo do Senhor, quando o Senhor disse, indo para o verso 34, disse: onde o puseste? Eu sei que essa palavra é conhecida, eu sei que é bem batida, mas o Senhor revelou ao meu coração, e eu sei que Ele precisa falar conosco nesta manhã. Onde o puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vês. E Jesus chorou. E disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles diziam: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e em uma conversa, e tinha uma pedra posta sobre ela, e disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já clamei, já cheira mal, porque é já 4 dias. E voltando à palavra que o Senhor falou ao meu coração, e disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e o deixai ir. Vou parar aqui. Gente, porque o Senhor trouxe às nossas vidas essa ministração. Talvez alguém possa dizer assim: já ouvi tanta ministração tão linda sobre essa passagem de Lázaro. Mas eu quero que seja na simplicidade que o Senhor quer falar aos nossos corações. Porque o Senhor quer que verdadeiramente a gente entenda que só precisamos crer para que o sobrenatural dele venha acontecer em nossas vidas. Que a gente só precisa entender que não é o mover, o rodar, o pular, o falar em línguas que é necessário, mas é o crer. É o crer sem ver. É o crer que o Senhor pode fazer. É o crer que Ele é o Deus que pode todas as coisas. É
é entender que eu estou desse jeito, eu estou com esses pensamentos, eu estou com essa enfermidade, não. Mas se é para glorificar o nome dele, se for para eu continuar com essa enfermidade, ele vai me manter firme com esse propósito. A enfermidade não vai ser para nos parar, mas vai ser para que o nome dele venha a ser glorificado. Para que as pessoas entendam, não, ele está enfermo, ela está enferma. Vocês viram, Marina tem as debilidades dela, mas Marina louva ao Senhor. Ela glorifica o Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar o quadro dela? Pode, mas ela adora a Deus do jeito que ela está. E é isso que a gente precisa entender. Que às vezes o externo pode estar diferente dos outros, mas o interno está glorificando o nome do Senhor. E é isso que a gente precisa entender. Às vezes algumas coisas acontecem em nossa vida, a gente não entende, Deus, por que está acontecendo comigo? Eu parei de perguntar a ele por quê. Eu disse, Senhor, qual é o propósito? Tem que ter um propósito. Porque se é para o nome dele ser glorificado, eu vou passar crendo que ele vai me sustentar em todo momento. Em todas as situações eu vou passar crendo que se ele quiser, ele vai mudar o quadro. Mas se ele não quiser, gente, é para que o nome dele seja glorificado. Até o último momento a gente precisa crer nisso. Que Deus é o mesmo. Que ele não mudou. Os 35 milagres que Jesus fez, fora os que não puderam ser colocados na Bíblia, ele pode fazer todos hoje se ele quiser. Basta crermos. Crermos. Porque às vezes a gente diz assim, não, eu tenho fé, mas às vezes não é esse momento. Se ele quiser, ele faz. Se ele quiser, ele muda o quadro, muda. Mas qual é o propósito dele mudar o quadro agora? Para que o nome dele seja glorificado, amém. Mas se ele quiser mudar no meio dos seus o quadro, para que mais pessoas vejam, assim como Jesus falou, que ele sabia que Deus ouviria ele sempre. Mas ele falou porque a multidão estava, e para que eles crescem que Deus o enviou. O Senhor nos envia em tantos lugares. E qual é a diferença? E qual é o Lázaro que a gente está ajudando a ressuscitar? Qual é a pedra que a gente está ajudando a mover? A gente precisa entender isso. Às vezes a gente é Lázaro, às vezes a gente é pedra. Às vezes a gente é Marta e Maria. Às vezes a gente é multidão. Mas a gente tem que ser cada uma parte dessa história do Senhor com propósito. Com propósito. Porque uma vida sem propósito é uma vida sem o Senhor. É sem saber qual é o propósito dele em nossa vida. Vocês todos que estão aqui hoje, Deus tem um propósito em nossa vida até o fim, até a volta de Cristo. Será que estamos cumprindo esse propósito? Às vezes alguns dizem assim, não, mas meu propósito não é atrás do púlpito. Sim, mas é ali na sinaleira. Tem um semáforo ali. Entregando um folheto, dizendo, Jesus te ama. Tem uma senhora que vende beijo, que Stephanie fala, né? Imita certinho, aí no final ela fala, alô meu povo, Jesus te ama. Ela está evangelizando. Alguns riem, alguns imitam, mas ela está fazendo a parte dela. Ela vende o beijo dela, mas ela está dizendo no final, Jesus te ama. Alguém está ouvindo e alguém está sendo impactado com esse Jesus te ama. Alguns o carro passa, já não aguento mais esse Jesus te ama, mas ele não deixa de amar. Ele é Deus. Ele é Deus. E que nesta manhã, eu não vou me demorar, que nesta manhã a gente vá com isso na mente. A palavra do Senhor disse esta manhã, se eu crer, eu verei a glória de Deus. Senhor, se eu não estou vendo, ou o Senhor está me mostrando e eu não estou enxergando, muda a minha visão. Muda a minha visão. Para que eu consiga ver, consiga crer, para que a minha visão espiritual esteja limpa para eu enxergar o teu espiritual. Para que eu possa crer, meu Senhor, sem ver. Para que eu possa ver a transformação dos meus. Às vezes a gente não tem nem tantas pessoas para que a gente interceda, mas a gente adota alguém em oração. Adota um filho espiritual para você estar orando, alguém da sua igreja, um vizinho, um amigo. Enquanto essa pessoa não mudar, você não para de orar. Você não para de interceder. Porque quando você ora aqui,
seu galardão está lá, ó, aumentando lá no céu. Porque orar pelos nossos é normal. Mas vai orar por aquele que te persegue. Vai orar por aquele que te calunia. Por aquele que olha para você e diz palavras difíceis de ouvir e ainda com o dedo apontado no seu rosto. Faça isso. Porque eu tenho certeza que o seu galardão lá no céu vai ser muito maior do que você buscar pelos seus. Amém? Eu gostaria de orar pela igreja. Se coloquem de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como eu falei, eu não sei o que é que cheira mal na vida de vocês. Eu não sei se há alguma pedra para ser removida na vida de vocês. Eu não sei se assim como Marta e Maria questionou do mestre, se ele estivesse, o irmão delas não teria morrido, ele teria mudado o quadro. Mas o Senhor Jesus quer mudar o nosso quadro nesta tarde, nesta manhã. Ele quer mudar. Ele quer mudar algo em nós. Talvez a nossa visão, talvez o nosso jeito de ser, talvez o nosso físico, uma enfermidade, um problema no sangue, algo que o médico ainda não sabe, mas que o Senhor sabe e que Ele quer tirar das nossas vidas. Mas tudo que seja para a honra e glória do nome dEle, feche os seus olhos. Eu vou estar orando por você. E se você precisa de algo diferente de Deus, ou que Ele venha realmente fazer a diferença, que Ele venha nos ajudar com a nossa incredulidade. Amém? Feche os seus olhos. Se você quiser colocar a mão no seu coração, você coloca. Se você quiser colocar a mão em enfermidade, você coloca. Mas eu te peço só uma coisa, porque a palavra de Deus ela é fiel e Ele vela para que se cumpra a palavra dEle. Ele diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome ou no nome dEle, Ele vai estar. Então, muitas vezes a igreja está lotada, mas as pessoas não estão ligadas com o Senhor, reunidas pelo nome do Senhor. Então, que você se conecte com Deus nesse momento. E minha oração vai ser bem rápida, só para que o nome do Senhor venha a ser glorificado no meio de nós. E essa frase que o Senhor ardeu no meu coração, se creres, verás a glória de Deus, possa se converter em testemunhos nas nossas vidas. Para que vocês venham mais e mais, tá ganhando pessoas e arrastando multidão como testemunho do se creres, verás a glória de Deus. Pai amado, Pai querido, neste momento, meu Senhor, eu te peço, Pai, estamos aqui reunidos, assim, meu Pai, como aqueles servos do Senhor Jesus que estavam reunidos orando, clamando ali, buscando e esperando o Espírito Santo descer. Eles estavam ali reunidos. E Pai, estamos aqui também reunidos em Teu nome. Porque o Senhor, o meu coração disse que se creres verás a glória de Deus. Pai, arde em nós se tivermos, meu Pai, qualquer tipo de incredulidade. Qualquer, meu Pai, pouca fé, pequena fé. Nos ajude, Senhor. Porque sabemos, meu Deus, que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, meu Pai, eu te peço, se houver qualquer travamento, meu Senhor, em nossas vidas, que nos impeça de aumentar, de crer mais, e que o Senhor pode todas as coisas neste momento, eu te peço, arranca de nós, Pai. Porque talvez, Pai, é uma enfermidade que perdura, é uma enfermidade, às vezes, que está há muito tempo em nós, e a gente não cremos mais, e que só uma intervenção cirúrgica pode, mas o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, que através do Seu haja, meu Senhor, o Senhor pode fazer com que a enfermidade deixe de acontecer. Meu Pai, o Senhor é o Deus, meu Pai, que restaura todas as coisas, mas que se for para que o Seu nome venha a ser glorificado, nos ajuda a ter mais fé, para crer que o Senhor está conosco em todos os momentos, meu Senhor. Pai, eu te peço, que se houver uma causa, meu Pai, que os Teus servos neste momento estão conectados contigo, pedindo ao Senhor, eu te peço, Senhor, que assim como o Senhor falou na Tua palavra, no verso 40, se creres, verás a glória de Deus. Neste momento eu te peço, aumenta a nossa fé, para que a gente veja a Tua glória na nossa vida, no meio dos nossos, no meio dessa igreja, meu Senhor. Eu te peço neste momento, Senhor, que eles sejam inundados com a Tua presença neste momento, para que Teu Espírito seja manifesto neste lugar, meu Pai amado e querido. Pai, eu te peço, toca em cada um deles neste momento, meu Senhor. E onde houver uma raiz de incredulidade, que o Senhor arranque do meio de nós. Pai, eu
Transforma, meu Senhor, porque só o Senhor tem esse poder. Só o Senhor pode todas as coisas. Senhor, eu te peço, onde houver uma enfermidade, meu Senhor, que o Senhor possa arrancar, que o Senhor possa desenraizar de dentro de nós, meu Senhor, para que sejamos libertos e restaurados, meu Pai, por Ti. Porque o Teu sobrenatural, meu Pai, precisa acontecer no meio daqueles que creem, no meio daqueles, meu Senhor, que proferem a fé em Ti, não de lábios, mas de obras, meu Senhor, essas, que é para glorificar o Seu nome, meu Pai. É isso que eu te peço, crendo que o Seu povo vai testemunhar, crendo, meu Pai, que o Senhor vai fazer milagres e maravilhas no meio dos seus, crendo, meu Deus, que um a um vai testemunhar o que o Senhor está fazendo agora, no meio deles, agora, no meio dos deles, porque eles creem, eles estão orando por isso, neste momento, meu Deus. Eu vejo, Senhor, famílias restauradas, eu vejo, Senhor, diagnósticos, meu Senhor, sendo desfeitos, porque o Senhor é Deus. E nesse último, terceiro domingo do ano, nos honra, meu Pai, com esta vitória. É isso que eu te peço, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém, amém e amém. As palmas louvam o nome do Senhor.